Olá pessoal, hoje vamos ver se a gente consegue fechar já, né, o, a sequência de ouro do básico, né, quando a gente fala de estatística. Algo que nós não falamos é moda. Moda de uma sequência de dados é aquele que mais se repete, é aquilo que ocorreu com mais frequência. Então, é o elemento que ocorre com maior frequência. Esse elemento às vezes pode ser uma classe, né? Mas vamos lá. Vamos direto a exemplos. 1, 2, 2, 3. Qual que é a moda aqui? É aquele que aconteceu com mais frequência, o 2. Lembrando que isso aqui a gente está falando de um conjunto, não exatamente um conjunto, porque tem dados, né, repetidos. E em um conjunto a gente normalmente não repete coisas, né? Ah, tem casos em que nós dizemos que algo é bimodal. Em que sentido? 6, 7, 7, 8, 9, 9. Tanto o 7 quanto o 9 ocorreram mais vezes, mas ocorreu a mesma quantidade de vezes. Então nós dizemos que ele é bimodal. Neste caso, tem duas modas possíveis, tanto o 7 quanto o 9. Só que ele não possui, então, uma moda. Né? Ele possui duas modas. Então nós dizemos que esse conjunto não possui moda. Mas podemos dizer que ele é bimodal. Simples, né? Não tem que fazer nem continha nenhuma em relação aos anteriores. Os anteriores já precisavam. E também tem classe modal. Imagina que vai. A gente tem aqui, ó, a quantidade de alunos de uma escola, né? E as notas que eles tiraram. Imagina que eles tiraram, 8 alunos tiraram a nota A, 10 alunos tiraram a nota B, 6 alunos tiraram C e 4 alunos tiraram D. Qual que é a nota modal? Qual que é a moda? Neste caso, a moda é a classe que mais teve alunos, ou seja, 10. Não, perdão. A nota é B. A moda é a classe de nota B. B é a nota modal, porque mais alunos tiraram essa nota. Então, quando você olha o emaranhado, você vê aquele que mais se repete, a classe que mais tem repetição de coisas. E moda não tem segredo, é literalmente só isso. Olhar o que tem, né? E qual que se repete mais. Realmente é só isso. Agora vamos falar um pouquinho de variância. A variância já tem uma fórmula um pouco complicada. Que ela é o quê? Ela é a soma. Bom, vamos lá. A gente pega os valores, checa o quão longe eles estão em relação à média, faz ao quadrado, soma todos eles, vê se tem peso com ponderado e ainda divide pelo número de coisas. Às vezes você divide por n menos 1, às vezes por n. Mas não vou me ater a esse detalhe. O ponto-chave é que birosca é essa? A variância é um meio da gente checar o quão disperso o conjunto está. Se está todo mundo bem alinhado, você tem coisa meio fora de lugar. Por exemplo, se você tem o seguinte conjunto: 4, 5, 5, 5, 6. A variância dele é baixa. Por quê? A média, né, tudo indica que está no 5. A mediana também. 4 é um a menos e o 6 é um a mais. Está todo mundo perto da média. Agora, se você pegar um conjunto como esse, ó, 2, 3, 27, 99, 102, a variância desse vai ser maior. Por quê? A mediana estaria por aqui. Não consigo nem imaginar onde é que está a média disso. Tem um número muito pequeno e um número bem maior. Então, tenho elementos bem discrepantes. Eu tenho uma amostra bem discrepante. E a variância é uma das maneiras de checar isso. É uma medida de dispersão. A gente checa o quão disperso está todo mundo. Inclusive, se você pega as notas de uma sala e você checar como que está a variância dela, você consegue checar o quão heterogênea é a turma.
Se todo mundo está com nota alta ou nota baixa, se a variância der baixa, quer dizer que a classe está bem homogênea. Se a variância der alta, a classe não está homogênea. E aí, para os devidos fins, pode ser útil ter essa informação. Bom, como é que a gente calcula a variância de um caso simples? Então vamos lá. Um caso simples. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro passo. Média. Qual que é a média disso? Eu vou somar os valores, lembra? E dividir pela quantidade de valores que tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 elementos, vou dividir por 5. Bom, se eu fizer essa soma, por incrível que pareça, vai dar 15 sobre 5. Tá certo isso? Vai dar certo. Então a média é 3. Joia. Então o que eu faço? Cada valor desse eu checo qual é a distância que ele está para a média. Qual é a distância que ele está para a média? Qual é a distância que ele está para a média? Qual é a distância que ele está para a média? Qual é a distância que ele está para a média? Então, esse primeiro deu 2, esse primeiro deu 1, esse primeiro deu 0, esse daqui deu 1, esse aqui deu 2. Note que a gente ignora os sinais negativos. A gente não considera negativos. Por isso que eu botei esse módulo aqui. Esse é o segundo passo. O primeiro é calcular a média e depois checar a diferença de cada um deles em relação à média. O terceiro passo, fazer eles ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 4. Certo. E aí, quarto passo é fazer uma média. Todos esses meio que são desvios quadráticos. Então, a gente calcula uma nova média desses desvios. Então, eu tenho 4, mais 1, mais 0, mais 1, mais 4. E aí, dividimos por... Tem 5 valores, então eu divido por 5. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. Então, 10 sobre 5 vai dar 2. Ah, isso já é a variância. A variância, neste caso, é 2. Ou seja, a medida de desvio, nesse caso, é 2. E aí tem uma coisa que também é usada. Isso é importante você saber como é que calcula. Mas você não vai usar muito no fundamental e no médio. O desvio padrão é sempre a raiz da variância. Ou seja, ali deu 2, então é a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. Qual é a ideia da coisa? Você calcula a média da sua amostra e vê quanto que cada um está desviado em relação à média. Esse aqui foi o segundo passo, é a conta de menos. Quanto cada um deles está desviado. Pega todos esses desvios, faz eles ao quadrado. E aí você calcula uma média de todos esses desvios quadrados. A média dos desvios é a variância. Existem muitas razões pelas quais a gente faz ao quadrado, faz todas essas coisas, mas no médio o importante é a gente saber fazer isso só. Faz parte da BNCC, dos padrões exigidos pelo MEC também. Eu vou cortar por aqui, senão vai ficar muito grande, mas a gente vai falar mais um tiquinho disso, porque tem outros casos que a gente tem que calcular um pouquinho diferente. Mas a ideia é sempre a mesma, pessoal. Tchau, tchau.